Bem, neste caso, ele deseja encontrar o valor da função, ele deseja encontrar o valor da seguinte expressão: arquicosseno do cosseno de 4π sobre 3, arquisseno do seno de 2π sobre 3. Então, o que é? Eu vou escrever bem aqui, ó, arquicosseno do cosseno de 4π sobre 3, mais arquisseno do seno de 2π sobre 3. Né? Então, nós sabemos aí muito bem como calcular o cosseno de 4π sobre 3 e de 2π sobre 3. Sabemos que quando fala de arquisseno e arquicosseno, o que são isso? São funções inversas das trigonométricas. Por exemplo, vamos pegar aqui o caso da função seno. Então, tenho que y, sendo f de x igual a seno de x. Neste caso, observe que y é o valor, enquanto que o x é o arco, né? Geralmente em radianos, ok? Quando a gente inverte, para inverter, a gente tem que trocar a posição. Vou chamar aqui de x igual ao seno de y. Então, troquei agora a posição do valor e do arco. Então, para resolver esse problema, escrever a função em função de y, a gente diz que o y, aqui, veja, este y representa o arco, enquanto que o x representa o valor. Então, o y, na função inversa, é o arco seno de x, ou seja, é o arco cujo seno tem o valor x. Mas observa um detalhe importante, né? Que eu escrevo aqui que se a minha função f de x é o meu y, a minha função, ou seja, é o meu seno de x, por exemplo, a minha f a menos 1 de x é o meu arquisseno de x. Mas uma coisa importante lembrar é o domínio. Enquanto nós temos aqui para esta função, né, nós temos que o nosso y, que aqui ele vai representar o valor, veja, o valor do seno, só para lembrar, o seno ele é definido entre menos 1 e 1. Isso para quais valores de arco? Ora, o seno de x, ele é definido para menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, ele está nesse intervalo. Então, quando a gente faz o inverso, então a minha função f de f menos 1, que é o arquisseno de x, eu passo a ter aqui os valores representados apenas num domínio restrito, que é de menos 1 a 1, quando a função vai dar π sobre 2, que é os nossos ângulos. Veja, quanto aqui eu tinha, quando eu encontrava aqui, eu encontrava o valor desses senos, seno de menos π sobre 2, né? E o seno de, só arrumar aqui, né? E o seno de π sobre 2, o que me interessa aqui é encontrar esses arcos. Então, essa função, ela é definida, a f menos 1, ou seja, ela vai ser definida no intervalo de menos 1 até 1, sobre quem? Sobre, ou simplesmente, menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, é importante lembrar que quando eu vou encontrar a função arquisseno, o ângulo tem que estar definido nesse intervalo aqui, ó, tá bom? Por que isso é importante? Para descobrir, porque, por exemplo, eu sei que o seno de 2π sobre 3, eu sei o valor dele, né? Quando eu coloco aqui na estrutura, por exemplo, eu coloco o seno aqui, ó, eu sei que 2π sobre 3, aqui eu tenho tudo, isso aqui é π menos π, 2π sobre 3, é bem aqui, ó, seria 120 graus. Isso aqui seria 2π sobre 3. Porém, o valor desse seno no círculo trigonométrico, o valor desse seno aqui, ó, ele seria raiz de 3 sobre 2. No entanto, vale a pena lembrar que o seno, ele não vai poder, o ângulo, ele não vai poder estar, ele vai ser do menos π sobre 2, né, que é esse ângulo aqui embaixo, menos π sobre 2, até π sobre 2. Então, eu teria nesse sentido aqui, ó, né, nesse sentido. Portanto, o seno correspondente aos 120 graus é este seno lá de cá, ó, ou seja, o ângulo de
π sobre 2 ou π sobre 3 ou 60 graus, né? Então, neste caso, quando eu coloco assim, eu sei que o seno de 2π sobre 3 é equivalente ao seno de π sobre 3. Mas na hora de fazer o arcseno do seno de 2π sobre 3, parecia óbvio que era só o inverso do inverso, ia ser 2π sobre 3. Só que isso não é definido até 2π sobre 3, ou seja, até aqui, é só de menos π até π. Então eu vou fazer uma troca, escrevendo o arcseno de π sobre 3. Muito bem, isso aqui eu sei que vai ser simplesmente π sobre 3. Utilizando o mesmo raciocínio para o cosseno, visto que o cosseno de x é definido de menos 1 a 1 também, porém, né, quando eu vou traçar o ciclo trigonométrico, a gente sabe que o cosseno é aqui no x. Então, se eu vou analisar o x, ou seja, de menos 1 até 1, eu vou ter apenas de 0 a π. Então, já sei que o cosseno de x ele está definido não posso colocar de menos π a π, ia ficar estranho, mas, na verdade, quem é o cosseno de 1? Ora, o cosseno vai dar 1 é o zero, então o cosseno é maior que zero e menor que π, né? Na verdade, seria o cosseno de π é 1 e o cosseno de zero também é 1. O cosseno de π é menos 1 e o cosseno de zero é 1. Então, só colocando aqui, como π é maior, lembrando aqui no intervalo, vai ser definido, não é que o menos 1 vai ser zero, não, é o cosseno, colocar assim, né? Deixa eu só escrever, né? O cosseno que vai dar 1 é o cosseno de zero, e o cosseno que vai dar menos 1 é o cosseno de π. O que é interessante para mim lembrar isso aqui? É que a minha nova função, a f a menos 1, que é a função, é a arquicosseno de x, ela vai ter o seguinte domínio. Ela vai ser definida, lembrando que eu estou encontrando aqui, né? Ela vai ser definida, o cosseno é de 0 a 1, né? Então, lembrando que o cosseno vai ser daqui, né, do zero, desculpa, o cosseno vai ser de menos 1 até 1, arrumando aqui, o cosseno vai ser de menos 1 até 1, mais o y, ou seja, o valor da função, ele vai estar só no intervalo de 0 até π. Tá? Então, não posso passar para cá. Aí, quando eu analiso, só trocando aqui a cor, porque eu vou fazer no mesmo ciclo, o que é 4π sobre 3? Ora, 4π sobre 3 seria eu continuar 60 graus aqui, ó, seria 4 vezes 180 por 3 daria 240. 4π sobre 3 seria bem aqui, ó, 240, que tem exatamente o mesmo cosseno desse cara aqui, ó. Quem é esse cara? É o 120, que é o 2π sobre 3. Por que eu fiz isso? Porque na hora que eu vou fazer aqui a expressão da estrutura arquicosseno de 4π sobre 3, a gente sabe que o cosseno de 4π sobre 3 equivale ao cosseno de 60, ou seja, é menos meio, mas é do ângulo, mas quando eu faço o inverso disso para achar o arco que define o cosseno, ele está no intervalo de 0 a π. Então, portanto, esse ângulo 4π sobre 3 está fora do intervalo. Então, vou pegar o equivalente dentro do intervalo de 0 a π, que seria 2π sobre 3. Então, eu digo que isso aqui é igual ao arquicosseno do cosseno de 2π sobre 3. Pronto. Agora, quando eu faço esta soma, né, trocando o arquisseno, né, de 2π sobre 3 para π sobre 3, e o arcosseno, então, vai ser escrito assim, ó, o arquicosseno do cosseno de 4π sobre 3
mais o arc seno do seno de 2π sobre 3, trocando, eu terei que isso aqui vai ser igual ao arc cosseno do cosseno de 2π sobre 3, mais o arc seno do seno de π sobre 3. E aí, quando eu faço isso, eu posso fazer a inversa da inversa é 2π sobre 3. A inversa da inversa é π sobre 3. Portanto, 2π sobre 3 mais π sobre 3 é π, é 3π sobre 3, que é o próprio π. Portanto, letra A.